Olá pessoas, eu sou Gustavo Pinheiro e recentemente eu soltei lá na aba comunidade do canal um post pra vocês fazerem perguntas sobre Deep Web, sobre comunidades da internet, sobre, enfim, várias coisas. Vocês acabaram focando um pouco mais na Deep Web, tudo bem, porque é um assunto bem interessante. Então aqui vamos responder algumas perguntas, falar sobre alguns assuntos. Então se você curte esse tipo de vídeo, não esqueça de deixar o like aí embaixo, se inscrever se você for novo por aqui e de discutir aí as perguntas também nos comentários. O que eu mais gosto desse tipo de vídeo é justamente a interação que rola. Então interajam bastante aí e vamos lá. O quão real ainda é a Deep Web depois da fama e o que ainda existe ou existia lá e deixou de existir? Pra quem não entendeu a pergunta, depois que a Deep Web virou um meme e ficou bem conhecida na internet, ela meio que perdeu aquela mística que ela tinha. Parecia que antes era algo muito mais perigoso e hoje é algo meio bobo ou mais forçação de barra do que qualquer outra coisa. Mas o que aconteceu foi que muitos mitos caíram, muita coisa era inventada, ninguém refutava nada. E aí as pessoas caíram na real de que nem tudo que era dito era verdade, como se só de você entrar na Deep Web você já ia dar de cara com um monte de conteúdo ilegal, um monte de coisa pesadíssima, ou que seu computador já ia ser hackeado e enfim, coisas do tipo. Acontece que antes menos pessoas entravam e aí tinham fóruns, chans e mercados ilegais que eram sim mais fáceis de ser acessados. Eles tinham ali um certo nível de criptografia, porém hoje o nível de criptografia, o nível de segurança para eles é muito maior e hoje eles também são mais difíceis de serem encontrados por dois motivos. Tem mais gente entrando, então consequentemente tem mais sites falsos para essa galera que tá entrando meio desavisada cair nos sites falsos, e os verdadeiros acabam ficando muito escondidos nessa multidão de sites que são só feitos para assustar ou para arrancar seu dinheiro. E 2, existem muitos fóruns e mercados ilegais que para você poder ter acesso ao conteúdo do site, você precisa criar uma conta e aí algum dono precisa aprovar o seu registro e aí ainda vai ficar de olho se você realmente tá usando ou se você é só mais um curioso que entrou ali. Então o acesso hoje em dia ficou um pouco mais restrito até por conta de operações policiais. Que tal uma série só sobre teorias da conspiração? Eu acho muito legal teorias da conspiração, existem muitos sites na Deep Web sobre isso, porém tem um probleminha aí. Às vezes surge aí uma teoriazinha que pode até ser interessante, tipo a que eu gravei aqui pro canal que diz que a maior parte dos usuários da internet na verdade são robôs que vão postando coisas fingindo ser pessoas normais, justamente pra manipular as massas a ter algum tipo de comportamento, sabe? É interessante como essa teoria funciona porque usa elementos ali da tecnologia, porém eu deixo claro que essa teoria não é real. Mas se a gente for escalando nessas teorias, a gente começa a chegar em umas aspirações malucas de controle governamental, de que existe uma conspiração pra dominar e controlar o mundo, e aí depois a gente começa a entrar em tais pessoas, tais figuras do mundo, na verdade querem o controle mundial. Depois a gente começa a entrar em coisas tipo, tal medicamento na verdade é algo pro controle das pessoas, e aí começa a ficar perigoso. Então o que eu posso fazer é justamente pegar uma teoria aqui, uma teoria ali, que dê pra misturar com alguma coisa relacionada ao assunto do canal, e que dê pra tirar algum conhecimento legal disso, alguma coisa interessante, mas claro, sempre frisando que aquilo não é real. Então não esperem vídeos super pirados aqui falando sobre teorias malucas, beleza? Quais grupos bizarros você conhece? No caso, a pergunta parecia que queria que eu citasse alguns nomes de grupos e tal, e obviamente eu não vou fazer isso, mas existem grupos de todos os tipos que você pode imaginar. Todos. Esses dias estava bombando no Twitter uma comunidade de pessoas que roubavam coisas de lojas só por esporte mesmo, e aí depois eles postavam no Twitter mostrando o que eles roubaram e compartilhando com as pessoas, tipo, olha aqui que eu roubei hoje, e aí a pessoa vai, nossa, mas eu roubei isso aqui. É uma comunidade bem estranha, eu até posso fazer um vídeo aí, parte 2 de comunidades estranhas do Twitter. Mas de coisas pesadas mesmo, existem grupos de assuntos específicos, como grupos supremacistas, que falam sobre como eles odeiam minorias, como eles odeiam mulheres. Tem grupos de pessoas com tendências suicidas, onde tem outros usuários ajudando essas pessoas qual que é a melhor forma de se matar. Grupo que compartilha conteúdo ilegal envolvendo menores, enfim, tem grupo de tudo. Mas o que eu acho mais danoso mesmo é quando o grupo é anônimo e ele não tem uma pauta. É um grupo muito aberto que tem só algumas divisões de sessões, tem uma página inicial onde as pessoas podem falar o que quiser e aí tem as sessões onde cada sessão é uma categoria. Por exemplo, tem a sessão confessionário onde as pessoas confessam as coisas mais absurdas que eles já fizeram e sim, envolve coisa muito pesada. Tem a sessão dos caras que caçam a reputação de outras pessoas, normalmente eles fazem isso ou com alguma pessoa da internet que eles não gostam, que tá falando mal deles ou, sei lá, não gostam da pessoa, ou eles fazem isso com mulheres que estão, sei lá, de boa no Instagram e aí eles pegam um alvo, vê que aquela pessoa
pessoa ali vai acabar comentando que tá sendo atacada, coisa do tipo, e aí eles começam a soltar um monte de notícia falsa em nome da pessoa, começa a mandar coisa pros familiares, tudo pra sujar o nome da pessoa. Como eu disse, acontece com pessoas aleatórias no Instagram e acontece com pessoas que, sei lá, jornalistas, que se algo pesado for vinculado à imagem dele, ele provavelmente perde o emprego. E aí, obviamente, todo mundo nesses grupos são racistas, são homofóbicos, são machistas, e o que eles mais querem ali é só causar, mostrando como que eles odeiam tudo e todos, e até fazendo planejamentos de massacres em faculdades e coisas do tipo, mas muitas vezes é falso só pra assustar os estudantes. A gente já vai chegar lá. Você acredita que exista algum tipo de movimento para um novo massacre? Dadas as circunstâncias que os jovens de hoje em dia têm sentido muito mais sinais de ansiedade, depressão e esquizofrenia. Existe algum grupo que denuncie esses tipos de fórum na Deep Web? Primeiro, cuidado. A relação é que todas as pessoas que cometem esses crimes de massacres e tal, normalmente têm algum transtorno mental, e não que praticamente todo mundo que tem transtorno mental pode cometer esses crimes. Ter uma esquizofrenia, depressão, algo do tipo, não vai te transformar numa pessoa ridícula ou num psicopata. Beleza? Mas sim, sempre tem um novo massacre em andamento, inclusive deve estar rolando um agora. Raramente essas coisas são feitas da noite pro dia, então algo já deve estar sendo feito, infelizmente. Esse tipo de coisa pode ser denunciado para as autoridades competentes, basta você juntar ali as provas concretas que algo deve ser feito, mas o complicado mesmo é a gente identificar essas pessoas se elas estiverem anônimas, ou se não estiverem anônimas é a gente perceber que isso pode acontecer, a gente percebeu os sinais. Mas bom, antes da gente ir para a próxima pergunta, aqui vai uma palavrinha do nosso patrocinador, o apoiador aqui do canal, a eGifts Bazaar. A eGifts Bazaar é um serviço para vocês comprarem gift card com rapidez, com segurança e com desconto. Por exemplo, ao invés de você fazer um pedido direto no Outback e gastar R$100, você pode economizar 25 utilizando o site da eGifts Bazaar, adquirindo lá o seu gift card do Outback. Além de todos os outros serviços que eles oferecem, como jogos, serviços de entretenimento e muitos outros, e é acessível para todo mundo pelas diversas formas de pagamento que tem. Você pode usar tanto cartão, pode usar boleto, pode usar PicPay, pode usar o Pix, criptomoeda, enfim, várias opções. E é um site que eu mesmo uso direto, é super confiável, por isso que eu recomendo aqui para vocês. Então o link tá aí na descrição, deem uma olhadinha. Muito obrigado eGifts Bazaar por patrocinar esse vídeo e vamos à próxima pergunta. O que tu pensa dos grupos de pessoas doentes que se formam por lá? Tipo, as pessoas têm o direito de se juntar e conversar sobre o que elas quiserem, ou ter contato com gente assim acaba legitimizando os pensamentos de uma pessoa que já tem problemas e por isso tem que acabar? E isso junta também com outra pergunta. O que você acha que deva ser feito para abolir esses grupos de massacres que estão sendo feitos e principalmente a influência disso nos jovens? Eu sempre digo para vocês aqui no canal, o perigo desses grupos anônimos é justamente você juntar um monte de gente que compartilha dos mesmos pensamentos perigosos no mesmo lugar, e aquele ambiente acaba normalizando esse tipo de comportamento, onde todo mundo fala sobre assuntos pesadíssimos como se não fosse nada. E aí é bola de neve até alguém ali dentro pirar de vez. Mas muitas vezes as pessoas que frequentam esses tipos de site são pessoas que não têm ali uma boa relação familiar, a família é muito ausente e tal, ou não tem alguém próximo, ou a família não percebe ou não faz nada quando vê que, sei lá, algum adolescente, seja filho ou primo, tá muito mal e tá buscando refúgio em outro lugar, ou algum trauma de infância. Então, assim, o problema de ter várias pessoas se reunindo pra falar coisas absurdas não se resolve destruindo esse lugar, até porque depois eles formam um novo lugar e problema nenhum foi resolvido. Isso tem que começar muito antes, procurando tratamento psicológico, tratamento médico e tal, porque é bizarro, é normal você ver pessoas desses grupos falando que odeiam mulheres e até pessoas que já chegaram a cometer atos com mulheres, porque eles são tímidos demais pra chegar nelas, ou porque algo no corpo deles causa insegurança e eles nunca tiveram coragem de tratar isso, e aí por não ter ninguém pra conversar, um profissional, algo do tipo, a pessoa acaba pirando sozinha, ou a pessoa odeia todo mundo na faculdade justamente por ter alguma coisa diferente, ou por não se encaixar, ou por já ter sofrido algum tipo de bullying, e ninguém na família ou amigo deu a devida atenção ali pra ajudar aquela pessoa. Não tô tratando essas pessoas como vítimas de, nossa, eles sofreram e por isso cometeram, sei lá, massacres, mas só dizendo que na maioria dos casos alguma coisa aconteceu lá atrás, e se fosse resolvido lá atrás, não teria virado uma bola de neve que faria a pessoa se refugiar em um lugar onde todo mundo é maluco, nesse chan de internet, e aí se isso tivesse sido resolvido lá atrás, nada
nada trágico aconteceria anos depois. Existem coisas úteis na Deep Web como páginas educativas e lojas virtuais? Porque imagino que não faça sentido ter, já que seria mais fácil e abrangente ficar na web normal. Realmente tem coisas úteis na Deep Web, mas não faz sentido ter só lá, porque se for legalizado e for tudo certinho, rapidinho surge na internet comum. Tem mais pessoas usando, é muito mais fácil de acessar. O que costuma surgir na Deep Web e só depois surge na internet normal são coisas de vazamentos de bancos de dados de empresa e tal, ou vazamentos de acontecimentos sigilosos, alguma coisa de exército de algum país e tal, crimes de guerra e coisa do tipo, quando alguém filma, normalmente alguém de dentro da corporação filma, e aí ele manda de forma anônima para jornais por meio da Deep Web, justamente para ninguém saber de quem gravou aquele vídeo ou quem pegou aquela informação e vazou, e aí depois eles publicam na internet comum. Então, Gustavo, conta aí, é possível pedir entrega de produtos na Deep Web? Se sim, o frete é rápido? O frete depende de como o envio está sendo feito e de onde está vindo. Mas sim, é possível comprar coisas na Deep Web, só é extremamente complicado porque, como eu disse, agora tem muitos sites na Deep Web e muitos sites são falsos, a cada um verdadeiro tem 50 falsos. Mas uma boa ideia de um vídeo futuro aqui no canal é justamente tentando comprar alguma coisa na Deep Web. Eu já tinha prometido isso há, sei lá, 5 anos atrás, porém eu não tinha a bufunfa pra isso, e agora eu acho que dá pra rolar, eu só preciso planejar isso direitinho pra não acontecer nada de errado. Porque a polícia, mesmo sabendo de grupos de chans e coisas assim, não se esforça pra impedi-los. Alguns que frequentam são jovens e não é difícil rastreá-los. Realmente, a maioria são jovens que cometem muitos erros e aí fica muito fácil de você saber quem eles são. Mas alguns chans e fóruns na internet realmente são monitorados pela polícia, porém lá acontecem muitas zoeiras. Eles chegam a planejar um massacre inteiro de pegar planta de faculdade, de mostrar como que eles vão fazer tudo bonitinho, eles jogam tudo no chão, fazem chegar essas informações nos alunos, pra no final ser só zoeira e não tem ninguém de fato que vai cometer o crime. Mas existem sim operações que ficam de olho nisso, principalmente quando envolve conteúdos de menor de idade, mas a operação não funciona de forma simples, de tipo, encontramos um cara aqui fazendo coisa errada, vamos prendê-lo. Eles precisam juntar primeiro todas as provas e também ver quem mais está envolvido nisso. Normalmente, se você descobre uma pessoa, você consegue descobrir mais algumas que também estão envolvidas, então em alguns casos vale a pena esperar para você pegar várias pessoas de uma vez só. E aí tudo isso envolve muito tempo e muita paciência. Quem é o criador por trás da Deep Web? Sempre me fiz essa pergunta, meu irmão me disse uma vez que foi um ex-soldado ou sei lá. A Deep Web é composta por várias redes que são independentes de um servidor central, ou seja, os próprios usuários mantêm a rede funcionando e os sites ativos, isso é o famoso peer-to-peer. A rede mais famosa, a Onion, foi criada pelo governo dos Estados Unidos para comunicações secretas lá por meados dos anos 90. Eu dei um vídeo aqui um pouco antigo do canal contando essa história, o link tá aqui no card, mas eu pretendo refazer ele e ainda continuar essa série contando a história da Deep Web desde a criação até como que ela tá hoje em dia. Você acredita que pelo tanto de grupos escrotos no Twitter, que o Twitter não se tornaria futuramente algo como a Deep Web? Ele continua a pergunta dizendo que lá tem muitos conteúdos ruins e fáceis de serem encontrados, e também qual que é o limite da liberdade na internet e das redes sociais. Bom, Deep Web em si, o Twitter não vai virar porque ele funciona de outra forma, o Twitter é um servidor central e a Deep Web não funciona assim, porém eu acredito que nos próximos anos as coisas aqui na internet vão mudar bastante, principalmente em redes sociais de texto, onde as pessoas conseguem criar ali um perfilzinho falso, é muita gente espalhando conteúdo extremamente sensível, muita gente espalhando notícias falsas que prejudica a vida das outras pessoas, e se continuar do jeito que tá, a tendência é piorar cada vez mais. Então eu acho que algo vai acontecer, pelo menos essas redes sociais mais populares não vão ser mais tão livres assim, porque isso influencia diretamente na vida das pessoas, inclusive das pessoas que nem usam a internet. Você já viu algo que fez você definitivamente se arrepender de ter visto? Tu não tem medo de encontrar algo por lá tipo, nossa, agora eu vou ter que suportar o fardo de saber disso, enquanto a maioria das pessoas podem viver felizes e ignorantes? Bom, nada em específico me deixou traumatizado, mas quando a gente para pra pensar que a internet permite que as pessoas sejam elas mesmas, justamente por conta do anonimato, de se esconder atrás de uma foto de perfil, a gente começa a perceber que as pessoas que a gente conhece na vida real podem ser pessoas que são completamente diferentes online, que cometem atos terríveis, que participam de comunidades criminosas, justamente pela facilidade de fazer isso. Não é incomum ver notícias aí de pessoas que pareciam ser super pais de família e coisas do tipo, e descobriram que online o cara era outra pessoa. Aí a gente começa a pensar que talvez as pessoas são muito mais ruins do que pareçam e só falta uma oportunidade para isso.
Você quer se tornar um programador, tendo 4 cursos com várias videoaulas, ensinando desde o básico até o avançado de HTML, PHP, CSS, JavaScript e muito mais, aprendendo a criar sites e até o sistema do iFood por um preço baratinho, com um valor único para ter acesso para sempre às videoaulas, com suporte certificado e podendo pegar seu dinheiro de volta em até 30 dias? Conheça o curso Full Stack da Dunk Code, o link tá na descrição.